És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És a face da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce barulho das águas do deserto, és recanto de paz, do que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta ao filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantora do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala o pequenino que nasce, és a face da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho, não é barulho não, hein? Marulho das águas. E no deserto, ó Deus, és oásis, descanso de paz. Aleluia! Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho, és o brilho, és o brilho, no olhar, no olhar, no olhar, no olhar de Jesus. Paz de Cristo, amém? Como é que está a turma? Nessa manhã de domingo maravilhosa, na presença do Senhor, a graça de Deus possa estar em cada lar, cada família dos irmãos. Como eu falei na quarta-feira, na mensagem de quarta-feira, nós deveremos iniciar os
os nossos cultos no início desse mês agora que vem, de agosto. No primeiro ou no segundo domingo, vai depender do andar dessa semana. Algumas coisas tem para fazer ainda. Eu quero agradecer aos irmãos. Já compramos a tinta lá para terminar o que temos para fazer. Tanto para pintar o fundo, o teto. Então, essa semana aí vai ser uma semana decisiva e também para a gente aproveitar esse período aí para ver como é que vai ser o andamento. Para ver se no primeiro ou no segundo domingo de agosto a gente já começa o nosso culto lá no templo. Ainda vamos ver como é que vai ser o andamento. Tudo correr bem, como é que vai ser, né, preparar para isso. Tá bom? Os irmãos ficam atentos aí. Quero agradecer aos irmãos que estão ajudando a manter a igreja. Pode ter certeza disso. É o teu dízimo, é a tua oferta que está ajudando a manter a igreja local. Fazer o que a gente tem para fazer. Estamos pintando a igreja toda por dentro, já está quase terminado. E vamos fazer outras coisas aí no virada do mês, aí fazer outras coisas lá, pintar os fundos da igreja e dar uma melhorada aí. Tá bom? Agradeço os irmãos, continue orando, fique atento, que eu ainda vou dizer para os irmãos como é que vai ser o andamento, como é que as coisas vão acontecer. Tá bom? Voltando ao nosso seminário de base aqui, 1 Samuel capítulo 22, o telefone está travando direto. 1 Samuel 22, não vamos ler todo porque é um pouquinho grande hoje, as passagens que nós vamos comentar aqui um pouco dentro do nosso seminário, que é do capítulo 22 ao capítulo 24, nós vemos aqui, nesses 3 capítulos, Saul em uma perseguição implacável a Davi. Você pode ver nesses 3 capítulos aí, a gente vê isso. Saul indo de cidade a cidade procurando Davi, tentando matar Davi, para saber onde Davi estava, para matar Davi. E por causa de Davi, a gente vê aqui que o ódio era tão grande de Saul por Davi, que no capítulo de número 22, do versículo 6 ao versículo 19, tem uma cidade chamada Nob, aqui, a cidade de Nob, onde Davi mata todos os sacerdotes dessa cidade. Saul mata todos os sacerdotes dessa cidade por causa de Davi. E Davi foi recebido nessa cidade e Saul acha que esse povo traiu ele, sacerdote aqui. E depois nós vamos falar desse sacerdote aqui que chama Amaleque, que Davi mata todos, até mulheres e crianças de peito. Davi mata. Se você for lá no versículo de número 6, Davi mata esse sacerdote, mata todos os outros sacerdotes, mata os filhos, um dos filhos desse sacerdote, e só um ele tinha 2 filhos, esse sacerdote, Amaleque, e desses 2 filhos dele, um consegue fugir, vai para Davi, o outro Saul mata. Quem é esse outro filho desse sacerdote Amaleque? Abiatar, que passa a ser um soldado de Davi, passa a ficar com Davi,
Você vê isso lá no capítulo 22, versículo 20 ao versículo 23. Porém, dos filhos de Amaleque, filho de Aitube, só um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu-se para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali, Doeg e o Edomita não deixaria de dizer a Saul. Quer dizer, esse homem que estava aqui foi um homem que traiu e foi lá avisar Saul. E Saul veio e matou todos esses sacerdotes. O nome desse homem era um Edomita, chamado Doeg. Aqui você vê isso no versículo 22 do capítulo 22. Quer dizer, aí Davi diz assim para Abiatar: fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Quer dizer, quem matar a mim também vai te matar. Estarás a salvo comigo, disse Davi. Então ele fica ali, porque Davi também sabia que Saul iria matar esse único filho desse sacerdote do Senhor que tinha sobrado. E quando Davi se refugiou na caverna de Adulão, quantos homens ele tinha? Você aí pega no versículo 22, no versículo 2, quantos homens Davi tinha? 400 homens que se fizeram, né? Davi se fez chefe deles. Já no capítulo 23, versículo 13, quantos homens já estavam ali com Davi? Né? Já tinha 600 homens. O exército de Davi vai aumentando. Para cada vez mais vai chegando homens querendo ficar e guerrear com Davi e estar com Davi. Tanto é que nesse capítulo 23, Davi livra uma cidade chamada Keila dos filisteus. Eles queriam, né, atacar essa cidade, os filisteus, matar os moradores de Keila, e Davi livra. Davi pergunta ao Senhor, e o Senhor manda Davi ir lá, né, no versículo de número 5 do capítulo 23, diz assim: partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e os levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Então Davi, ele já estava com um grupo de homens que já estava vencendo os filisteus, já era praticamente um mini exército que já estava com ele para lutar com ele, para estar ao lado dele. Quer dizer, Davi novamente ele foi informado do quê? O que diz aí o capítulo 8 do capítulo 23? Davi foi informado de que Saul havia cercado a cidade de Keila. Saul continua perseguindo ele. Você vê que ele sai de Nob, né? De Nob ele se refugia, né? Primeiro lá na caverna de Adulão, ele foge para Aquis, ele vai indo de um lugar para o outro, vai saindo e Saul procurando ele para matar ele, atrás dele, Deus só dando livramento, Deus só guardando Davi, né, e só livrando Davi. E aqui na cidade de Keila, o que Saul faz? Saul avisa os soldados deles para cercar Davi. Vamos cercar ele lá, e eles cercam Davi, para tentar matar Davi. Só que no capítulo 23, versículo 8, Davi, né, diz assim: então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem aqueles e cercassem Davi e os seus homens. Então Saul, ele queria também cercar Davi, mas além de matar Davi, matar os 600 com ele. O que Davi faz? Se você pegar o capítulo 23, versículo 14, Davi estava em Keila, cercado por Saul. Ele é informado que Saul cercou a cidade, que ia matar ele, matar os homens.
Davi sabia que Saul estava disposto a exterminar ele, a matar ele e quem tivesse com ele. Matou os sacerdotes, matou todos os sacerdotes, matou mulher, criança, jovem, criança de peito. Aí o que Davi faz? Né? Davi vai para onde? No capítulo 23, versículo 14. Davi vai para onde? Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Então Davi foi se refugiar onde? Se esconder aonde? No deserto. Aquele que um dia morou em palácio, dormiu em camas de crina, naquela época era cama de crina. Os antigos aí sabem o que eu estou falando, aquela grama. Quando eu morei dentro da fábrica, na década de 60, a cama da minha casa era aquela cama de uma crina que botava, que era... Ainda não era top não, hein? Mas naquela época pra gente era... Não tinha ortobom não. Era muita guerra, os irmãos sabem disso. Então Davi ele sai do palácio, sai da caverna para ir morar onde? No deserto. Larga a cama dele, sai da caverna dele agora, da cama de pedra, e vai morar numa cama de bivac. Sabe o que é cama de bivac? Quem é militar sabe o que eu estou falando aqui. Você nunca vai encontrar um militar, se ele falar que é militar e nunca falar assim, eu nunca bivaquei, esse cara nunca foi militar. No quartel, no exército, a gente aprende muito isso. O bivac é você dormir no relevo. Você forra, a única coisa que você forra no chão é um ponche, uma manta, eles te dão uma manta, um ponche, e você dorme ali no céu livre, no sereno. Davi ele foi para o deserto. O deserto não tem árvore, o deserto não tem água, o deserto não tem comida, o deserto é frio à noite, quente de manhã, né? E Davi foi parar no deserto. Quer dizer, Deus estava fazendo o quê? Tratando de Davi. Só que agora no deserto. Sai da caverna e vai para o deserto. Quer dizer, os momentos mais difíceis na vida do ser humano são os momentos que mais levam o ser humano a refletir. Certamente Deus estava levando Davi a refletir, a Davi pensar. Não é assim? Nesse momento em que nós estamos passando, só o louco que não está parando para refletir. Só os insensatos. Só os imprudentes. Né? Os prudentes não, os prudentes são aqueles que estão parando para pensar, para analisar, para reavaliar a sua vida. Né? E Davi, certamente, esse momento era um momento de reflexão, porque nós descobrimos realmente os valores da vida são nos desertos da vida, não são no palácio, né? Esses homens, tanto Davi como também Saul também foi um homem tremendamente usado por Deus, tinha o poder de Deus. Saul foi o primeiro rei, ele organizou o povo, era um povo desorganizado, vem de uma época de juízes, vem de uma época muito difícil, e foi Saul que Deus usou, Deus usava Saul. A gente vê que ele vai se perdendo, mas ele era um homem que era usado por Deus, Davi sabia disso. Mas nós descobrimos que realmente as coisas de valor não é no palácio, como foi Moisés, lá no palácio de Faraó, com todas as mordomias. Ele teve que ir para o deserto de Midian para poder ser tratado por Deus. Descobrimos quem são nossos, de fato,
os nossos amigos no deserto. Os verdadeiros valores no deserto. Leva a gente a pensar, leva a gente a refletir. Como eu falei domingo passado, a gente é o que é. O deserto, as cavernas, deserto, eles humilham, eles tiram a soberba, o orgulho, a altivez, a mentira, a facção, a divisão. O deserto trata da nossa vida. O deserto cuida da gente. Nós não podemos desprezar os desertos. No deserto a gente descobre são nossos amigos. Quem são os Jonatas? Quem são os Abiatar? Joabe? Depois vai falar um pouco de Joabe. Quer dizer, quem está conosco ou não. Existem momentos nas nossas vidas, tenho certeza que muitos irmãos que estão ouvindo isso nem estão precisando ouvir, que sabem da experiência que tem, já sabem. Existem momentos que nós sabemos quem realmente está conosco. Como diz o Salmo 46, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Emanuel, Deus conosco. Realmente quem está conosco. É no deserto. Não é nas mesas fartas. Não é nos momentos que tem abundância, que tem conforto. Os amigos, tu não descobre amigo assim. Quando você está com dinheiro, quando você está São nossos momentos difíceis. E os amigos surgem. E eu louvo a Deus porque nesses momentos de pandemia, assim, Deus tem feito milagres. Graças a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o fiel, ele permanece fiel no deserto. Ele aprende a ser fiel no deserto. Quer dizer, são estas poucas pessoas que são os canais de Deus para nos abençoar. Que às vezes no deserto é abandonado, mas aqueles que Deus coloca com você são esses que vão te abençoar. São esses que você vai ver que está contigo. São esses que você vai ver que são seus amigos. Que vai estar preocupado com você, com a tua saúde, com a tua vida espiritual, com a tua vida emocional. Essa pandemia está servindo para nos mostrar muitas coisas que a gente não enxergava. Tem muita coisa que ficava despercebidos. E esse momento de pandemia, quarentena, tantas palavras que nós aprendemos novas, né? Que a gente está aprendendo muitas coisas, a gente está enxergando aquilo que a gente não enxergava, que a gente não via. Ensina a gente a valorizar aquilo que uma vez eu falei até isso para os irmãos, a gente tem que valorizar aquilo que valoriza a gente. E não valoriza, como é que tu vai valorizar uma coisa que não vai te trazer nenhum benefício? Pelo contrário, vai te prejudicar. Você tem que valorizar aquilo que te valoriza, você tem que abençoar aquilo que te abençoa. Eu estava conversando com uma pessoa, né, ele falou que trabalhou na casa de muitos crentes. Então, ele para beber água tinha que pedir água. E agora ele estava trabalhando na casa de um cristão, e o cristão dá um café da manhã, dá um pão com manteiga, um pão com mortadela. E ele fala que isso são coisas raras. A pessoa não está nem aí, a pessoa está trabalhando na tua casa, não oferecer um café, um copo d'água. Então né, eu estava falando para ele que o cristão tem que ser generoso, o cristão tem que... Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Quanto mais você honra, mais você é honrado. Quanto mais você semeia, mais você colhe a boa semente, a boa semeadura. Porque Deus é fiel. Deus não falha na palavra dele. Quer dizer,
são essas poucas pessoas que Deus usa, né? Porque alguns abandonam. Davi, enquanto ele estava no palácio, as mulheres cantavam, ele estava na água com coco, estava tirando onda, estava bem, casado, estava lá, mas aí agora ele praticamente foi só, e foi ficando só quem Deus tinha colocado para ficar com ele, ao lado dele, para ser os valentes de Davi. Nós vamos ver lá na frente que esses homens se tornaram os valentes de Davi, que Deus usou tremendamente. Quer dizer, essa pandemia está servindo para a gente enxergar muitas coisas. Muitas coisas. Jesus disse lá no livro de Apocalipse, para uma das igrejas, ele disse assim: venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Conservar a tua integridade, conservar a tua fidelidade, conservar as tuas amizades. A amizade tem que conservar, a amizade tem que regar, tem que tratar, conservar os seus amigos, conservar a tua fidelidade, a tua alegria, a tua paz, amor, bondade, fidelidade. Quer dizer, conserve o que tem. Uma das maiores virtudes da vida de Davi era ser alguém que era alguém que se submetia a Deus. Senhor, eu vou para a guerra. Senhor, eu vou fazer isso. Se Deus falasse não, ele não ia. Se Deus falasse vai, você vê na cidade de Keila aqui, ele vai consultar a Deus. Ele pega a estola sacerdotal que Abiatar tinha levado. Você vê isso lá no capítulo 23. Ele pega, vai consultar a Deus, e Deus manda ele ir, que Deus ia dar vitória a ele. Quer dizer, era alguém que se submetia a Deus. Era alguém obediente a Deus. Ele não questionava a Deus. Mas isso é uma das maiores virtudes da vida cristã. É uma das coisas que eu gravo no meu coração, né, assim, do período que eu aprendi com o meu pastor, né, tivemos muitas discipulados sobre obediência às autoridades espirituais, às autoridades do Senhor. Davi, ele era alguém que não matou Saul. Nós vamos ver que ele não mata Saul. Saul mesmo vai se morrer na guerra. Porque ele entendia, ele sabia que Deus não tinha mandado ele matar Saul. Por que ele ia matar Saul? E certamente tinha alguns, já viu aquele demoninho que fica um anjo de um lado e um demoninho do outro no ouvido? Mata esse cara. Nós vamos ver aqui no capítulo 24, deixa eu ver isso aqui no capítulo 24, nós vamos ver que Davi teve Saul nas mãos dele. Não matou por quê? Certamente alguém falou: por que tu não mata, rapaz? Mata esse cara agora, tu vai ser o rei. Mata agora que você vai ser vai tomar o lugar dele. Mata ele. Ele não se deixava ser influenciado. O submisso a Deus, ele não se deixa ser influenciado pelas ondas, pelas joios. Ele não é contaminado pelo joio. Ele não é sufocado pelo joio. Porque alguém falando: aproveita agora, rapaz, agora é a hora. Olha, rapaz, a oportunidade que você tem. Não matou, não vai matar. Davi não se deixou ser influenciado por ninguém para maquinar o mal. Já viu? Quem é que nunca, dos irmãos, ou quem está ouvindo essa mensagem, já apareceu alguém na tua vida para te maquiar para você fazer o mal? Você ser usado para fazer algo de ruim, fazer o mal a alguém. Davi foi um homem, a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Davi tinha um coração em Deus. Que a gente possa ter um coração em Deus. Ser como Davi. Buscar fidelidade, buscar submissão. Buscar os verdadeiros amigos.
que Deus vai coloca aos nossos lados. Eu louvo a Deus pela vida de muitos irmãos ali da igreja ali, uns poucos. Que a gente tem pouco também, mas o pouco que tem são fiéis. São fiéis. Então eu louvo a Deus pela tua vida. Peço a Deus que Deus multiplique sobre a tua vida, não deixe faltar sobre a tua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que Deus te dê muita graça. Louvo a Deus. Pessoas que amam a igreja local, estão com o coração na igreja local. Principalmente nesse momento difícil. São os verdadeiros Davi. Em breve estaremos juntos. Em breve estaremos lá no templo. No início de agosto, se Deus quiser, nós vamos estar juntos. Eu quero dar não um abraço, mas não é cotovelada, né? O aperto de mão agora é para cada um aí, tá bom? Um abraço para todos. Tenha um domingo de paz, muita saudade dos irmãos. E que Deus possa abençoar a vida dos irmãos rica e abundantemente, tá bom? Essa semana estamos fazendo coisas lá, vamos continuar fazendo até essa quarta. No próximo final de semana a gente vai ter muitas novidades aí em Cristo Jesus. Tenha um bom domingo na paz de Cristo Jesus. Amém? E que os santos do Senhor digam amém.